Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Pimenta podcast. Eu sou o Anderson Rodrigues e vamos para mais um episódio do nosso podcast querido. Marcos Boschini vem me ajudar hoje. Seja bem-vindo, Marcos. Anderson, boa noite. Ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você estiver ouvindo. Muito obrigado. Marcão é Sushi Man e é meu companheiro aqui nos podcasts. Beleza? Hoje eu vou falar com Daniela Rocha. Ela é jornalista de São Paulo, mas já cruzou o oceano algumas vezes. Logo que saiu do Brasil, foi para a Irlanda e um ano depois se mudou para Portugal. Veio para fazer o mestrado de novas mídias na área da comunicação e acabou ficando. Agora ela está em São Paulo, passando uma temporada no Brasil, mas logo ela volta para as terras lusitâneas para continuar o seu trabalho. Seja muito bem-vindo, Daniela Rocha. Isso mesmo, obrigada pelo convite. Que isso, nós que agradecemos. Daniela, como saiu essa vontade de fazer jornalismo aí? Nossa, desde adolescente eu pensava muito em trabalhar em revista. Eu vi essas revistas, tipo Atrevida, de adolescente, assim, existia Atrevida, Capricho, né? Eu vi essas revistas e sempre tive vontade de estar no mundo, na verdade. Eu acho que de redação, de revista. No começo foi daí que surgiu essa vontade e depois foi só crescendo. Eu nunca tive dúvida, sabe? É engraçado, né? Eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Tinha sempre a ver com comunicação, jornalismo. E acabei que fiz jornalismo mesmo aí em São Paulo. Boa. Aí em São Paulo, né? Aí, Pois é, eu tô em São Paulo, eu tô passando uma temporada aqui em São Paulo, aqui no Brasil, mas eu moro em Portugal, enfim. Mas aqui em São Paulo, exatamente. Você sempre viveu em São Paulo antes de enfrentar o mundo? Sempre, aqui na Zona Norte. Na Zona Norte, aonde? Uhum. Olha, agora eu tô no Tucuruvi. Mas passei a vida inteira ali perto de Lausanne, Cachoeirinha, por ali. Sim, conheço. Conhece? Eu sou ali de Pirituba. Ah, então, pois é, pertinho. Perto, eu tive aí pelo Horto agora, esses tempos. Eu passei também agora uma temporada. Eu voltei tem 2 semanas. Ai, jura? Olha, consegui voltar. Pois é, voltou um pouco antes de tudo agora começar, né? Porque agora vai começar travar aí todos os voos, mas daqui a pouco volta. Eu preciso conseguir voltar, aliás. Já tem tudo planejado, a sua volta? Tem. Já tá com passagem já tá certa, então isso. Tudo bem. Tá tudo bem. Ô, Daniel, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fez o curso de jornalismo, você viu em sair do Brasil assim, era importante para te fazer crescer como pessoa, para você ter bastante visões assim sobre tudo, para te dar mais um leque de aumentar seu horizonte? Ou você sempre viu isso como ou foi acidental? Eu sempre tive vontade. Eu acho que não tem muito a ver com a profissão, mas ao mesmo tempo tem. Porque eu sempre fui curiosa, assim, eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre quis sair do Brasil. E não porque eu achava que ruim, não porque... É porque eu realmente tinha vontade de conhecer outras coisas e outros lugares, outras culturas. Eu sempre tive vontade de vivenciar outros lugares. Então, assim, eu gosto muito de passear, mas eu gosto de passar um tempo lá e ver realmente como que é morar, quais são as partes boas e as partes nem tão boas, assim, mas eu sempre tive muita vontade. E vontade de ir para algum lugar que não falasse português. Eu sempre tive essa curiosidade. Então, não foi necessariamente alguma decisão ligada ao jornalismo, não tinha muito a ver com isso, apesar de que durante muito tempo eu morria de vontade de ser correspondente. Eu via aqueles correspondentes, eu ficava louca, eu falava, eu quero. Quem sabe ainda, né? Mas eu sempre tive muita vontade. Você já está criando bagagem para isso. Agora, olha, tô chegando lá. E aí que, por fim, a minha escolha de
sair do Brasil logo de primeira foi a Irlanda, né? Eu fui para Dublin antes. Dublin, muito bom. E quando foi? Em que momento foi? Foi em janeiro de 2014. Janeiro eu fui para Dublin, fiquei lá 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses, que foi muito gostoso. Foi assim, eu não tenho lembranças difíceis, ruins de lá não, é engraçado, né? É engraçado, porque era um momento bem difícil da Irlanda, né? Assim, mas era isso que eu queria, sabe? Eu lembro que quando eu vim para Portugal, eu fiquei triste, fiquei numa depressão. Falei, meu Deus, eu não aguento esse lugar, parece Brasil sem família. Eu não quero Brasil sem família. Para mim, eu quero um lugar, eu quero um lugar diferente. Se for para ser um lugar igual, eu volto para o Brasil ficar com a minha família. Eu lembro que eu pensava muito assim. Mas a Irlanda foi um lugar muito gostoso que eu fiquei. A língua, o inglês lá era bem estranho, porque eu fui para lá principalmente para aprender inglês e tal. E o inglês de lá era bem difícil de entender, mas foi aonde eu tive esse choque, mas era o choque que eu queria, assim, sabe? Eu sempre fui muito consciente de todas as escolhas que eu fiz. E eu sabia que ia ser meio complicado, não tinha trabalho, não tinha nada, tinha pouco, né? Eu não tinha o dinheiro para todo o tempo que eu queria ficar. Para mim era ou dá certo ou dá certo, não tinha outra opção. Nunca tive outra opção para mim, nunca teve outra opção na minha cabeça. Então, escolhi lá, foi lá e deu tudo certo. Fiquei lá 1 ano e pouco. E aí, depois, eu descobri que tinha uns mestrados, tinha uns cursos aqui em Portugal. Aí, em Portugal. E, enfim, e aí fui fazer. O curso que eu queria fazer era um curso que era super barato, até era um mestrado, que era em comunicação e tudo mais. Só que eu cheguei na universidade, não gostei, não sei se é a ESC aí, que era a Escola de Comunicação Social aí. E eu não gostei, achei muito, não sei, não gostei. E aí eu inventei de ir, mesmo sem poder, inventei de ir na Católica, que é uma das melhores universidades e tal. Fui lá, encantei com a universidade, me encantei com o programa deles. E comecei a fazer lá. Falei, vamos virar nos 30, independente do que tiver que fazer, mas eu vou fazer lá. E eu fiz, deu tudo certo, fiz o mestrado. Na verdade, eu fiz a pós, porque eu não quis fazer a tese. Não tinha saco para fazer a tese. Aí eu fiz a pós em novas mídias, que foi muito legal também. Então foi mais ou menos esse meu percurso da Irlanda para Portugal. Ô, Daniela, o que é exatamente novas mídias? Então, eram várias cadeiras que, tanto ligado para o marketing, quanto para era games, então era todas as formas, novas formas de você se comunicar e de você interagir. Então eu tinha desde o marketing, que era normal, marketing digital, mas eu tinha gaming também, que eram esses novos tipos de interação, né? Tinha aula de TV também, cinema, comunicação, assim, a parte mais teórica. Mas eu vou dizer, não gostei de fazer o após aí, não. Mas muito teórica. Pode continuar. Muito teórica. Muito teórico, assim. Eu já trabalhava na área, quando eu entrei já trabalhava aí em Portugal na área, marketing, comunicação e tudo. Eu quase não tinha tempo de ir para a faculdade, assim, eu achava o cúmulo o pessoal querer fazer de mestrado, querer fazer trabalho às 4 da tarde de uma quinta-feira. Eu falava, gente, vocês não trabalham, vocês não fazem nada, pelo amor de Deus, eu tenho toda uma coisa para fazer. Eu achava, e só que o problema é que, além de eu achar muito teórico, a universidade é muito boa, assim, ela tem um nome muito bom, para o currículo é ótimo, só que para aprender de verdade, na prática, não foi assim. E é bom para o meu currículo, é ótimo e tal, tem contatos, consegui algumas coisas assim. Mas para falar, putz, aprendi mesmo, esse curso me deu isso. Mentira, não deu, não. E qual área você gosta mais de trabalhar nesse ramo aí da comunicação? Da comunicação é difícil, sabia?
Eu já fiz algumas entrevistas desses tempos aí a empresa onde eu estava fechou e tô começando a procurar outro trabalho e tal. E já me perguntaram, e é difícil de eu responder, porque eu já tô nesse ramo há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos. E sempre trabalhando com comunicação. Eu já trabalhei escrevendo, então, para redação, tanto jornal, revista, site, que eu adorava, sempre foi isso que eu quis. Eu sempre quis trabalhar numa revista, e logo de cara eu já comecei a trabalhar na revista, quando eu comecei nessa área. Também fiz assessoria de imprensa. Trabalhei como assessora durante uns anos, e que também gostava bastante, assim. Fazendo entrevistas, quando eu era repórter, cobria várias coletivas de imprensa, que eu achava o máximo. Adorava aquele ambiente de vários jornalistas, e a gente tentando... Não sei dizer, no marketing agora, os meus últimos anos agora de experiência, também teve bastante marketing digital. E são várias descobertas e várias coisas assim que você acaba gostando muito. Então, não tem resposta para essa sua pergunta. Eu gosto de tudo, então, menos mal. Comunicação, gosto de tudo. O ruim é que se não gostasse de nenhuma. Eu acho que eu tava no lugar errado, também. Né? Mas há muito, há muito. Né? Não. Daniela, e quando você chegou na Irlanda, você falava alguma coisa de inglês ou nem por isso? Aprendeu tudo lá? Olha, posso dizer que eu aprendi tudo lá. Aprendi tudo lá. Eu sabia pouca coisa, assim. Eu lembro que eu tenho lembranças de estar com um amigo meu mandando currículo. A gente escrevia na mão, assim, as coisas que era pra gente falar. Passava o maior mico. Escrevia na mão, tudo em inglês lá, e quase lendo a mão para entregar um currículo e tal, para falar. Mas do tempo que eu fiquei lá, pro que eu daí deu um problema na escola, a escola fechou, vários problemas. Mas até que eu consegui aprender assim bem. Poderia ter sido muito melhor se eu tivesse me empenhado mais, como sempre. Mas até que foi bom. Eu fui sem inglês, pouquíssimo inglês, aliás. Ô, Daniela, mas você começou a trabalhar em São Paulo com isso, não? Antes de ir? Sim, foi. Né? E como foi essa transição? Acabou o 12º ano, né? Que é o ensino médio. Como Isso. você entrou na faculdade e conseguiu o primeiro emprego, assim? Essa transição. Lembro. Eu estava trabalhando numa empresa como recepcionista. E aí eu lembro que eu ia ser promovida, eu ia para o faturamento. E aí já tinha começado a faculdade, e eu imagino, na época ganhava, sei lá, 500 e poucos reais como recepcionista. E aí eles falaram, olha, Daniela, isso aqui a gente vai te promover e tal, para faturamento lá, que você vai ganhar 700 e pouco. Só que eu tinha a noção de que se eu fosse para um salário maior, logo de cara, quando fosse para eu pular dessa fase para ser estagiária e ganhar menos ainda do que eu ganhava como recepcionista, eu sei que eu não ia gostar. E talvez eu não fosse aceitar. Então, o que eu fiz? Eu não aceitei a promoção, fui embora da empresa e comecei a procurar trabalho em estágio. E aí foi quando o meu primeiro estágio, assim, foi como numa assessoria de imprensa, muito pequenininha, não lembro agora o nome, mas era muito pequenininha, e comecei lá no estágio, fiquei uns meses, mas não gostei. Eu lembro que eu fui muito cabeçuda, que eu saí, eu fiquei alguns meses lá, eu não gostava porque era muito pequena, era uma empresa familiar, então ficava o marido discutindo com a mulher lá, e eu ficava meio que no meio, os dois eram jornalistas, os dois trabalhavam bem e tal, só que eu ficava lá, eu não gostava daquele ambiente, e eu lembro que um dia antes do Natal,
eu resolvi que eu não aguentava mais, eu chorava, aquelas coisas de primeiro emprego que não tá acostumado e tal, e a pessoa fala grosso com você. E aí eu lembro que eu pedi para ir embora e a mulher tinha comprado uma cesta gigante, com várias coisas muito legais, assim, para mim, de Natal, que eu ia ter férias depois. Falei, como que é a imaturidade? O que a imaturidade faz com a pessoa, né? De não aguentar. Eu ia acabar de tirar férias, ia tirar férias e depois eu poderia, né, simplesmente sair. Eu saí no último dia, que eu não aguentava mais e tal, perdi férias, perdi o que a mulher quer me dar, um monte de coisa. Você vai sair agora? Eu falava, não aguento mais, não sei o que, aí eu saí. Mas foi experiência, assim. Essas histórias é bom que a gente pelo menos tem para contar depois, né? Aí quando você entra mesmo para valer no jornalismo, né? Vamos dizer assim, depois que você concluiu o seu curso, logo e depois dessa assessoria de imprensa, qual foi a atitude que você tomou? O que você procurou? Você não se identificou com nenhuma área, você só queria mesmo era estar no jornalismo ou alguma área específica? Não, eu queria... que você pendia? Eu queria muito escrever numa revista. Era o meu foco. Eu entrei por causa disso e aí fiquei com isso na cabeça. E foi... E você procurou assim, redações assim, para ver? Deve ter procurado, né? Procurei e achei. Logo depois desse trabalho, eu comecei a trabalhar numa revista que chamava, uma editora, que chamava Editora Padrão, que ficava ali na Angélica. E lá eu escrevia para consumo, escrevia sobre tecnologia, sobre experiências e tal. Eram 3 revistas sobre comportamento também. E aí eu comecei como estagiária, depois pulei para repórter, e lá foi assim, eu posso dizer que foi um dos trabalhos que eu mais gostei. Mas você tinha pauta ou era você que fazia a sua própria pauta? Não, então, imagina, todo mês a gente tinha as nossas reuniões de pauta para as revistas diferentes, né? Então, primeiro a editora fazia uma reunião com o publisher, no caso, que era o dono lá e tal, e aí eles conversavam mais ou menos sobre os temas, e depois eles vinham conversar com a gente, com todos os jornalistas, os editores e tudo mais, para discutir, e depois ver que pauta que ia ficar para cada um o que ia fazer e tudo mais. E essas reuniões eram o que eu mais gostava. Acho que quem gosta desse ramo, quem gosta, né, é muito gostoso. Então a gente fazia as reuniões até tarde, ficava lá discutindo e tal, conversando como que seriam, que abordagem que a gente poderia ter, porque, por exemplo, numa das revistas a gente escrevia sobre experiências, sobre consumo. E uma das revistas chamava Consumidor Moderno. E nela, eu peguei uma seção lá que chamava Experiência. Enfim, o jornalista tinha que ir num lugar, então numa loja, num estabelecimento, e ver como que você era atendido lá, porque a gente falava muito sobre atendimento, a gente falava muito sobre as empresas de atendimento, se eram bons, se não é. Então eu me fazia como um cliente e via como que era atendimento e tudo mais. Eu fui na Galeria Melissa, eu lembro que uma das mais legais, eu fui na Galeria Melissa, que tem ali na Oscar Freire. Melissa, vocês sabem, é uma loja de sapato feminino, que tem um cheirinho super gostoso e tal. E aí a editora falou, Dani, vai lá, cobre essa matéria e tal. Eu fui nessa loja, eu já tinha entrevistado, é muito engraçado, eu já tinha entrevistado o diretor de marketing por telefone da Melissa, que Alpargata, eu não sei o nome das marcas, mas enfim. Tinha entrevistado ele e ele tinha me falado, ele falou, olha, aqui nós fazemos um trabalho XYZ e tal, não sei o quê. As vendedoras, nós escolhemos as vendedoras, elas na verdade são fãs da marca, elas são elas estão sempre super atentas a todas as tendências, então mais do que vendedoras, elas são fãs, e elas vão poder passar para os clientes todas as qualidades, todas as especificações dos sapatos e tudo mais. Eu falei, legal. Aí fui até a loja e essa loja é conceito, então tem lá elas têm que explicar o que é, da onde veio o sapato, quem era designer e tudo mais. Só que eu cheguei, eu acho que num momento que tinha acabado de chegar a mercadoria.
E as meninas estavam todas lá super felizes com a chegada dessa mercadoria. E elas começavam a experimentar os sapatos e tudo mais. E ninguém veio me atender. Eu falei, ai, caramba. Aí ninguém veio me atender e tal, não sei o que, ficou nisso. Depois eu me apresentei pro gerente, eu falei, olha, não sei o que, sou da revista, daqui a pouco vai chegar o fotógrafo. Ah, legal. Aí todo mundo me deu super atenção e tal. Aí posaram pra foto, fizemos várias fotos lá, tudo mais. Entrevistei o gerente, tudo. E quando eu fui escrever a matéria, a gente tem que escrever como é a nossa experiência, né? E aí eu escrevi, foram 3 páginas, 2 páginas falando da empresa, do conceito, que era a coisa mais linda, de que a empresa era sustentável, né? A última página eu escrevi, não lembro do título, mas escrevi, olha, mas, tipo, nem tudo são flores. E eu falei da minha experiência lá dentro, naquela hora da loja. E eu até falei, bem que o diretor de marketing disse que as vendedoras eram mesmo fãs, porque ao invés de me atender, elas ficaram lá experimentando sapato. Não escrevi com essas palavras, mas eu escrevi isso. As meninas ligaram na redação. Como que pode? Só faltava dizer que ia me pegar na saída da redação, assim, foi muito engraçado. Elas ficaram muito bravas, assim, e queriam fazer um monte de coisa, mas enfim, fizeram nada. Mas esse é um dos tipos de matéria que eu fazia lá nessa revista. E eu adorava. Era muito gostoso. Enfim, gosta de polêmica, né? Olha, nesse caso foi, viu? Nesse caso até que foi. É um cliente surpresa, né? Isso acontece muito, as empresas fazem muito isso. Então. Mas não era o caso, né? Ela foi uma cliente anunciada. Mas mais ou menos, né? Só anunciou depois do meio pro fim. Ah, foi? Pois é. Engraçado, né? Porque o gerente até sabia que eu ia como jornalista e tal, mas não sei qual foi lá que eles esqueceram e nem perceberam, pediu depois desculpa e tal. Só que a minha obrigação era dizer como foi a experiência, e eu contei. E depois, eu estou tentando ver em que hora se encaixa esse momento em que você decidiu sair do país. Da onde veio esse... Em que momento você estava sentada, teve esse brainstorm aí? Não, eu sempre quis sair. Eu percebi que já sempre fez parte dos seus planos. Mas aqui na hora deu o... Foi agora, vou embora hoje. Então, essa história tem a ver... Em 2013, eu casei, e aí eu falei, bom, ou a gente fica aqui ou a gente vai embora. Tava tudo certo para ficar aqui. Mas aí eu falei, quer saber? Imagina, se eu caso, depois que faz tudo, eu vou acabar ficando, porque aí tem casa, aí tem tudo, monto uma estrutura aqui no Brasil, depois para sair fica mais complicado, né? Falei, não, então vamos aproveitar agora, e na época ele aceitou, bora, então... Aí mudei tudo, aproveitei todo esse... Jornalista. Hã? Ele é jornalista também. Não, é de outra área. Mas e aí aproveitei esse timing aí para falar, então é agora que vai ser melhor e tudo mais, e vim. E chegando aqui, você conseguiu o trabalho na área fácil ou não? Então, da Irlanda para ir, eu estava em contato com a tia de uma amiga, na verdade, que ela já morava aí. E na verdade foi para pegar um contato assim, porque eu não conhecia ninguém em Portugal. Ninguém mesmo, assim. E aí peguei o contato dela e tudo pra gente conversar. E ela falou, olha, eu tenho uma empresa aqui, é tipo uma cooperativa, e a gente precisando de alguém, ela fazia viagens de incentivo, precisava de alguém pro marketing e tal. Eu falei, nossa, então ela falou, quer trabalhar comigo? Me manda seu currículo e tal. Aí eu mandei, ela falou, nossa, vem trabalhar comigo. Só que, vem trabalhar, só que eu preciso que você esteja aqui em março. Eu ia para lá só em maio, a gente estava, tipo, começo de fevereiro quase, final de janeiro. Falei, não, mas eu tenho um mês só para deixar tudo aqui e ir para aí. Ela falou, olha, se você quiser o trabalho, eu vou te dar todo o suporte. Se você quiser o trabalho, você vem já, é o que eu preciso. Eu falei, não, beleza. Aí arrumei todas as coisas e tal.
E fui para Portugal. Fui para Portugal com todo o suporte dela e tudo mais, já com trabalho. Na área? Na área, eu fazia, tipo, e-mail marketing, fazia algumas coisas, fazia coisas da área e fazia também, acompanhava viagens, porque ela fazia viagens de incentivo. Então, imagina, ela tinha uns clientes que eram médicos da Unimed, né? E ela programava viagens e visitas técnicas e tudo mais para esses médicos. E viagens para a Europa, né? No caso de Minas, né? Era de Minas para Portugal e para outros lugares da Europa. Então, eu, além de fazer parte do marketing lá, do e-mail marketing e tudo mais, algumas campanhas deles, eu também ajudava ela a bolar essas viagens. E aí, fazer o roteiro e até acompanhei algumas. Fui para a Espanha, então acompanhava esse pessoal nessas viagens de incentivo, que chama, né? Na logística. Viagem. Então, eu acompanhava todo o pessoal, foi bem gostoso. Acompanhei algumas viagens. E então o primeiro trabalho eu posso dizer que foi mais ou menos na área, foi um trabalho legal. Depois daí eu quis sair e aí fui trabalhar, aí trabalhei nos restaurantes aí perto. Fiz uns extras no Sushíssimo na época. Fiz uns extras no Sushíssimo, fiz uns extras aí em outros restaurantes dali de Cascais e tudo mais. E aí logo depois fui trabalhar numa loja de sapato lá na Baixa e continuei mandando currículo sempre, assim, sempre. E aí, logo depois de alguns meses, consegui o trabalho que eu estava até agora, que eu fiquei 5 anos no fim na empresa, que é uma empresa que chama OK Estudante, que é uma empresa que envia estudantes para o Reino Unido, para fazer faculdade no Reino Unido. Então, a maior parte do tempo eu trabalhei na área. Pode seguir, Marcão. Agora você está de férias? Agora a empresa fechou, agora em novembro, por causa do Brexit e tal. Tinha a ver, porque como a gente enviava estudantes para o Reino Unido, eles tinham um acordo, o Reino Unido com a União Europeia tinha um acordo que financiava as propinas para esses estudantes portugueses. Com o fim dessa aliança, uma das coisas que acabou foi esse financiamento do governo britânico. Então, eles não podem mais. Aí, com isso, logo depois veio a pandemia, que a empresa tinha outros projetos para colocar os funcionários e tal, mas com a pandemia acabou e, no fim, fechou. E agora eu aproveitei tudo isso. Eu tinha que vir para o Brasil. Normalmente, em dezembro, eu venho para o Brasil e fico um tempinho. Eu nunca fiquei tanto tempo como eu estou ficando agora. Mas aí juntou tudo isso, essa possibilidade de ficar mais e outras questões aqui em casa para ajudar. Eu falei, então vou ficar mais tempo. E acabei ficando mais. Estou aqui até agora. Estou para voltar agora em fevereiro, agora no final. Torcer, né? Agora para tudo, né, normalizar pelo menos um mínimo, né? Um mínimo de condições para a gente poder ter um pouquinho de vida normal, né? Isso. Nesse momento a gente está totalmente com o freio de mão puxado. Aqui em Portugal até mais do que no Brasil. Tá, não tá? Eu tava vendo, agora há pouco eu tava vendo umas notícias. Engraçado, eu tava achando tão estranho isso, porque Portugal, por que será? O que vocês acham? Porque Portugal no início tava tão bem. E será que tava tão bem? E por que tá tão ruim assim? Estão levando gente para outros países para tratar? Eu acho que o principal motivo é por ter estado tão bem. E aí acabou relaxando, sabe? Acabou abrindo. Não, dá para ter o Natal, dá para ter o fim de ano, o verão foi muito aberto, e aí agora a gente paga o preço, né? O verão foi muito aberto mesmo. O verão foi muito aberto. Muito aberto. Eu fui assistir a final da Champions League no Mercado da Ribeira e lotado. Lotado. É verdade, eu cheguei a ver um lugar ou outro. É verdade, eu achei o cúmulo. Foi no final do verão. Foi quando tava tendo esses jogos mesmo. Quando foi isso?
Foi no final do verão. Ah, era meio verão ainda, tava calor, eu lembro. Que eu fui num bar, toda com as divisões e tal, com o máximo de pessoas, tudo mais. Tava num bar, tava tudo ok. Tava descendo ali a Rua Rosa, tem ali aquele bar, tem um bar ali do lado direito, que está descendo, tem um bar do lado direito embaixo, que tem monte de TV. Eu passei lá, tava com umas amigas, tava lotado, cheio de gente, cheio de estrangeiro. Sim. Essa galera toda, assim, mas estava lotado, parecia que não existia Covid, parecia que não existia nada. Tava ali do lado. Pois é. Lá, é verdade, eu passei lá também. Lá era um lugar, assim, que tava como se nada tivesse acontecendo. Tinha fila para entrar, eu pensei que eles estavam controlando a quantidade de pessoas. Não era. Era o quê? Era para medir a temperatura e passar um álcool na mão, só. Não estava controlando a quantidade. Era só, temperatura, ok. Gel. Quando eu passei lá, eles estavam controlando, porque eu entrei nessa fila também. Então, eu pensei que a fila fosse pela quantidade de pessoas, mas quando eu entrei, aquilo estava cheio. Eu falei, mas está controlando o quê? O hiperlotado do lotado? Porque estava muito cheio. É verdade. Eu nem entrei nesse dia também. Aliás, não fui nenhum desses dias, porque já estava muito cheio. Daniel, e dentro dentro do jornalismo e das outras mídias, você não tem nenhum outro tipo de projeto, assim, YouTube, podcasts, até mesmo jornais, a mídia impressa ainda existe, né? Eu não sei as revistas. Você tem algum projeto, assim, nessa área? Então, eu já tive alguns, assim. Eu lembro que teve uma época que eu queria fazer como se fosse um site que chamava Mulheres Executivas, que falasse sobre a visão da mulher e sobre tudo, só que era mais dedicado às mulheres. Acabei que não fiz, ia ser, eu acho que seria uma coisa bem interessante, tal, mas acabei não fazendo. E aí passou, e não tive mais vontade de nada. Isso em Portugal. Porque agora que eu lembrei, até esqueci de falar. Antes disso, eu já abri uma empresa aqui no Brasil, chamava Sonhos 1000, que era uma empresa de realização de sonhos. Era muito legal. Foi durante uns meses que a empresa realmente funcionou. Era uma empresa especializada em realização de sonhos. Então, tudo que a pessoa queria, assim, sonhava, sonho em fazer um passeio de balão e depois tomar uma champanhe, não sei aonde, depois pegar um carro X, eu arrumava, eu fazia. E era bem legal. Fiz alguns projetos, assim, tive alguns clientes. Mas isso daí foi só no Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, pensei em fazer isso também, só que eu não tinha os contatos que eu tinha no Brasil, né? Porque isso foi na época que eu estava saindo do Brasil para ir para a Irlanda, um pouco antes. Então eu saí um pouco da área do jornalismo, tinha até esquecido disso. Tinha saído um pouco da área do jornalismo, foi quando eu estava pensando em sair do Brasil, enfim, e fiz essa empresa que deu super certo, mas daí quando eu realmente saí, acabou e eu não voltei mais. Mas agora o projeto que eu tenho, que eu também quero fazer um canal de entrevistas. Assim, na verdade, eu acho que essa pandemia, ou pelo menos para mim, né? Essa pandemia, eu que estava querendo fazer 1000 coisas, numa fase que eu estava querendo fazer um monte de coisa e tal, fez eu ficar muito quieta, muito aí na minha casa, em Cascais, trancada. Eu falei, meu Deus do céu. Mas serviu para refletir. Serviu para refletir, para pensar muitas das coisas que eu queria, muitas das coisas que, de repente, eu não fiz e poderia fazer, muita coisa, sabe? E aí eu falei, bom, vou tentar em 2021, agora eu vou me desafiar de alguma forma. Eu pensei, como que eu posso fazer isso, né? Como eu posso, de repente, arranjar um hobby? Porque, na verdade, é mais do que um trabalho. Eu não tenho muita ambição com relação a esse novo projeto de ser um sustento para mim. Nesse sentido, o objetivo não é esse. O meu objetivo quero fazer um canal, eu quero fazer um canal de entrevistas. Sabe aqueles tipo Pedro Bial, que apresenta a pessoa?
Eu acho o máximo isso. Eu vejo vários jornalistas, vários entrevistadores assim, que fazem toda uma introdução interessante sobre a pessoa, que estuda sobre a pessoa e depois faz a entrevista e tudo mais, e fala sobre projetos interessantes, projetos legais. E aí eu pensei, bom, eu que nunca tô no meio de jornalismo há muitos anos e nunca quis aparecer na câmera, sempre tive problema. Todas as vezes eu meio que, não quero, não, eu fico aqui do lado. As entrevistas que eu sempre fiz, eu pedia para aparecer só uma pessoa, eu nunca quis. E aí eu falei, quer saber? Vai ser um desafio para mim esse ano, de aparecer e gostar, sabe? Porque a gente acaba sendo muito crítica com a gente mesmo, né? E aí, no fim, eu falei, bom, eu vou então abrir um canal, eu ainda tô fazendo tudo, mas ele chama Conta Mais. E aí eu vou entrevistar algumas pessoas sobre assuntos aleatórios, assim. Eu vou falar, essas entrevistas são... Eu conheço um pouco da pessoa, eu vejo, de repente, alguma parte da personalidade ou da história da pessoa que seria interessante, e eu vou esmiuçando um pouco mais esse lado, assim. Por exemplo, eu entrevistei um amigo meu, que a gente tem uma história, uma história curta, mas fala muito sobre a fé, sobre o que a gente faz quando o calo aperta, ou para onde a gente corre, sabe? E aí a gente fala um pouco sobre as nossas experiências e a gente aborda esse assunto. Uma outra pessoa que eu entrevistei também, que a gente fala sobre superação. Então eu vou escolher temas específicos que eu acho interessante, que pode ajudar as outras pessoas também, e uma conversa. E é uma superação para mim, e é um desafio para mim, que eu me coloquei agora de enfrentar. O que vai dar disso, não sei, né? Mas eu acho que quando a gente faz uma coisa de coração, normalmente dá certo. Mas é mais ou menos o que a gente faz aqui no Chá com Pimenta, viu? Né? Não é muito disso, não. A gente não... É um hobby que, de certa forma, eu pensei em fazer. Era só para áudio, o início. Eu conversei com algumas pessoas, tinha esse projeto há algum tempo e estava engavetado. De repente, eu conversando com meu irmão, com meu primo, eles falaram, não, vamos gravar. Eu falei, beleza, vamos, mas esses caras não vão seguir comigo, né? Depois vai ficar tudo para mim, não sei e tal. Foi quando eu conversei com o Marcos, e o Marcos falou, não, bora lá que eu te ajudo, a gente faz junto. Apresentei o projeto, ele achou bacana. Aí a gente começou fazendo alguns, assim, que é isso que a gente está fazendo agora. Uhum. Depois foi criando mais algumas ideias. Hoje são 4 programas diferentes que a gente tem aqui no Chá com Pimenta. E dando a cara. Eu também não gosto de tirar fotos, não gosto de aparecer, mas é necessário. Então, a gente tem que tirar um pouco disso, né? A gente tem... Falo a gente, mas vou falar por mim. É tanta crítica, né, que eu tenho comigo mesma e tal, e acho que muita gente tem, e acaba perdendo algumas oportunidades. Eu sei que eu perdi algumas oportunidades por besteira, entende? E isso eu não vou mais fazer. Então eu acho que é um desafio que eu tenho para mim, assim, algumas coisas que eu tenho que melhorar, e eu acho que vai ser bom para presente e para o futuro. Ô, Daniela, você disse que pretendia escrever fazer alguma coisa voltado para mulheres. E por que você decidiu não fazer isso? Entrar nesse mercado? Foi simplesmente porque eu não fiz. Porque eu acho que seria uma ótima, assim. Eu gosto muito É engraçado, eu sempre fui moderninha, assim, em certos sentidos, assim. Eu nunca quis ser aquela mãe de família. Nossa, meu pai zoava comigo. Eu lavo uma louça, meu pai fala, dona de casa. Eu falo, não sou dona de casa. Não sou. É engraçado, né? Eu sempre tive muito disso. Eu sempre quis trabalhar e fazer tudo, ir pra lá e pra cá. Eu sempre fui muito independente com isso. E eu queria passar essa coisa de mulheres executivas, chama, né? Então, eu já queria colocar a mulher num patamar que, às vezes, eu achava que não era colocada. E eu queria falar sobre tudo. Então, era sobre finanças, era sobre tudo. Só que era dedicado às mulheres e uma visão um pouco mais feminina dos problemas e tudo mais. Eu simplesmente não fiz, porque eu acho que super daria certo.
Assim, eu acho que tema ainda... Isso eu tenho isso na minha cabeça já há muitos anos. Já há muitos anos. Foi simplesmente projeto que eu não coloquei para frente, mas eu adoro ele. Você acha que se você... Isso é um nicho, certo? Você vai buscar um nicho. Você acha que se você fechar nesse mercado específico para você não perde um público de outro lado que pode, às vezes, precisar dessa sua... desse seu exemplo, percebe? Por exemplo, se eu aqui falasse só pros rappers, né? Que é o meu caso. Eu já fui rapper. Se eu falasse só pro jiu-jitsu, eu tinha um canal de jiu-jitsu, mas eu falava só para quem era de jiu-jitsu, é um mercado específico. Eu fecho ele para aquele público. Um ou outro vai assistir que não seja do jiu-jitsu, que vai ver aquilo. Eu fecho portas para outro público. E, às vezes, esse outro público está precisando. No caso, vou dar um exemplo. Você, quando faz mulheres executivas, às vezes a gente tem um homem que é retraído, que ele é muito tímido também. Ele vive no lar. Eu conheço alguns amigos que a mulher trabalha fora e ele trabalha em casa. E esse cara, às vezes, precisa dessa palavra. Você acha que você fechando esse mercado, você não poderia ajudar mais pessoas, sendo que fosse mais aberto? É assim, poderia, mas é uma questão bem complicada, né? É uma questão bem delicada. Não estou puxando o lado para nenhuma, é só querendo saber a sua visão. Não acho porque tem muita coisa aí. Tem muitos canais, tem muito conteúdo para todo mundo. Pensando no que as pessoas poderiam perder, acho que não iam perder muita coisa. Assim, eu sei que o conteúdo que eu faria seria muito bom, mas tem milhares de outros canais fazendo, então não seria isso. Agora, se eu perderia público, talvez, mas não seria essa a preocupação, porque assim, isso a gente aprende também no marketing. Apesar de algumas vezes eu não concordar com isso. Normalmente você tem que ter um nicho, né? Depende de tudo do que você sabe. Quais são as suas... sobre o que eu sei falar, sobre o que eu posso falar, assim, com propriedade. Então, eu escolhendo, por exemplo, o público mulheres, eu vou falar com toda a propriedade possível, eu vou saber quais são as pautas que elas gostam, e muitas vezes, quanto mais específico você escolhe, quanto mais assertivo você consegue pegar as pessoas realmente certas e as pessoas que realmente querem ouvir o que você quer falar. Porque muitas vezes não adianta, milhões de vezes eu já fiz campanhas, e aí vou falar do meu trabalho de marketing digital. Campanhas, a gente abre aquelas campanhas, então beleza, eu estou falando aqui, eu estou fazendo uma campanha para um estudante que eu quero que ele faça medicina, mas eu estou abrindo para todos os outros estudantes que disseram que não sabem o que querem fazer, ou não sei o quê, ou querem fazer outros cursos. Você gasta muito menos dinheiro atingindo direto, se eu colocar estudantes que gostam de medicina, estudantes que fizeram medicina, estudantes... Então, é muito... No marketing, a gente diz muito que faz aquela coisa para aquele nicho que é mais assertivo e que provavelmente você vai ter mais resultado e que essas pessoas vão interagir mais. Eu acho que se eu fosse fazer uma coisa só para mulheres, tem milhões de mulheres aí, entendeu? Eu ia conseguir muita gente, ia ser interessante para muita gente. E eu teria mais propriedade para falar. E seria, eu acho que, uma coisa mais direta. Abrir é interessante também, mas tem muita gente fazendo um monte de coisa, então não seria... Eu acho que ninguém perderia, nem eu e nem essas pessoas. Muito bem. Marcão? Não, eu penso assim, do modo que ela pensa também, sobre ter um nicho sobre o canal, né? O canal e qualquer produto que você desenvolve. Sim. Mas eu tinha feito uma pergunta antes, que a gente acabou sendo... A censura cortou a gente, né? Foi aí o nosso host. Ele cortou a gente e não deixou terminar a pergunta, com o pé dele. Eu perguntei se dentro desse seu trabalho nunca
Você nunca pensou em montar formatos para vender? Por exemplo, roteirizar canais, que é outros formatos, né? Dentro da linha do jornalismo. Você já pensou em roteirizar canais? Oferecer esse trabalho de roteirização para youtubers, por exemplo? Porque você vê que eles têm um serviço de comunicação péssimo, né? Você vê os novos canais atingindo um número de inscritos gigante, logo eles já mudam o cenário, logo eles já mudam a roupa, logo eles já mudam a câmera, o microfone, e o texto ainda é muito pobre. Com o tempo, você vê que ele vai sendo enriquecido, mas de início ele é muito pobre. Você nunca pensou em dar um passo à frente e oferecer esse trabalho? Nunca pensei nisso, não. Nunca pensei nisso, não. Seria interessante, é um nicho, né? É um trabalho que, aliás, precisaria. As pessoas. É que tem que. Seria interessante, mas as pessoas, eu acho que principalmente quando estão no começo, dificilmente têm condições, né? De pagar alguém, ou se não veem valor nisso, né? Então, acho que tem os dois lados. Mas seria uma coisa interessante, sim, a fazer. Eu nunca pensei nisso, não. Não, sim, até porque aí iria de você, né? Dizer o quanto era importante para um canal que está iniciando ter uma comunicação limpa, né? Sim, aí eu teria que arranjar, bolar uma estratégia de venda aí, bem... Eu mesmo, se montasse um canal de YouTube, um assunto direcionado, eu procuraria um profissional nessa área para poder orientar meu texto. Eu apresentaria o material. Esse é o material que eu quero apresentar. A pessoa ia olhar e falar assim, mas não é assim que você vai falar. Você entende? Como se fosse um redator. Eu sei, eu fazia muito engraçado, porque os vídeos, a gente participava na empresa que eu trabalhava, participava muito de feiras e tudo mais, e a gente fazia eu fazia todos os vídeos institucionais, tudo mais. E aí eu sempre escolhia um dia para o câmera ir e tal, pro fotógrafo ir, e eu direcionava todos com quem ele tinha que entrevistar, com quem, tudo. E aí uma das partes que eu fiz durante 5 anos seguidos, assim, foi, antes de filmar, eu escrevia tudo que o dono da empresa, no caso, que tinha que falar, que ele apresentava. Então, olá, estamos aqui nessa feira tal, temos tantas pessoas, vem também para cá participar dessa oportunidade, blá, 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 blá. Então, e aí eu escrevia tudo, assim, eu pensava na hora, escrevia e dava para ele, falei, olha, decore isso daqui. Aí ele decorava, ele falava uma coisa diferente que eu não achava legal, eu falei, não, repete. Daí ele, Daniela, mas eu falei, não quero saber, repete. Não, não você tá. Você roteirizava e dirigia, né? Ele falava, não, Daniela, mas o que você acha? Eu falava, não tá bom, pode fazer de novo. Aí acontecia alguma coisa, eu falei, com mais sorriso, o que é isso? Não dá. Tem que ser uma coisa empolgante, a gente tá aqui no meio. Aí eu começava a fazer todo o clima, pra pensar, não, então tá bom, agora tá bom? Agora tá bom. Eu falei, agora você pode ir embora, porque até agora não tava bom, não. Eu sei. Então, olha, é uma área assim que eu vejo bastante potencial. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Nós mesmos aqui, roteiro quase zero. Vocês fazem, vocês costumam, como que bolam as pautas, assim? A pauta é a seguinte, a gente vai falar com a Daniela Rocha. A gente conversa um pouco antes e fala, vamos ter o que na pauta? A gente coloca uns 3, 4 assuntos e vai conversando sobre isso. Que, aliás, é a proposta do podcast. É essa. Conversa, sem muito... não ser roteirizado, né? Sem muito combinado. Eu vou falar uma coisa, Dani. Muitas vezes que a gente combinou, né? Eu passava, Marcão, vou fazer essas perguntas aqui, o Marcão mandava e tal. A gente perguntava uma coisa, o convidado já respondia todas. Na primeira. Então acabava com o nosso roteiro. Chato, né? Então, tipo, e agora? Aí a gente ficava perdido. A gente já ficava mais perdido. Isso aconteceu muito mesmo. Isso é muito ruim. Isso já aconteceu em outras formas de entrevista também que eu já fiz. É muito ruim quando a pessoa do tipo ou quando a pessoa... Nossa, já aconteceu várias vezes comigo. É ruim, né? Você fica meio perdido. Mas aí é improviso. Exato. Aí de repente você voltar à questão, falar, olha, você comentou disso, mas essa parte, eu queria que você contasse mais para mim sobre esse assunto que você falou e tal.
tem algumas técnicas, tem algumas coisas que você, com jogo de cintura ali... Que a gente não tem, que nenhum de nós somos estudados em jornalismo. Eu sou sushi man, né? A gente é cozinheiro aqui. Não, mas então, realmente, acho que assim também... Até nossa proposta é ser o mais natural possível. Então a gente combina muito pouco, a gente fala, olha, a gente vai falar com fulano de tal, ela faz isso, isso e isso, vai fazer aquilo, aquele outro, tem um outro projeto assim, e no demais, vamos ver. E aí a conversa acho que fica até mais fluido, né? Fica uma exato. Não é uma entrevista, né? Exatamente, uma conversa. Muitas vezes, eu também fazia entrevistas com estudantes ou com representantes lá das universidades, e eu já sabia um pouco da história deles, mas muitas vezes, assim, atrasava um pouco a entrevista, ou não sei o que acontecia, que eu tinha tempo de conversar com a pessoa um pouco antes. Eu falava, olha, não vamos conversar, não. Vamos conversar, porque eu mesma, na curiosidade de querer saber e tal, de puxar um assunto ali e tudo mais, a gente começar a falar e perde um pouco. Muitas vezes... E de conhecer a pessoa, né? Você acaba... E eu começava a falar, e a resposta que ele tinha dado primeiro, off, tinha sido muito melhor do que a resposta que tinha sido gravado. Eu falava, ai, não, perdi, eu não acredito. Então, aí eu paro. Eu não fico falando muito também, conversando, como a gente fez também hoje aqui. É melhor mesmo não ficar falando muito, perguntando, porque às vezes fica mais espontâneo e a resposta fica melhor quando tá off do que quando tá online. Sai mais natural, né? A gente tem aqui um programa que é o Top of Mind, que a gente separa 10 palavras, eu falo 10 palavras, o convidado tem que falar a primeira coisa que sai na cabeça. E realmente é aí que é o bate-pronto. Porque se perguntar de novo as mesmas 10, vai falar outra coisa, com mais pensado, você vai procurar a sua parte mais filosófica, né? Uma parte que você quer dar mais sentido aos outros. Uma coisa, né, mais inteligente, uma coisa melhor, né? Exato. E aí é onde perde a piada, né? Perde o contato, a natureza do ser humano. Mas a vantagem é que nós aqui não somos nenhum de nós somos lacradores. Então, as nossas respostas são das melhores. São das melhores. Das melhores. Olha, eu tenho medo dessas perguntas aí, viu? Porque eu acho que eu passaria muita vergonha também respondendo essas coisas. Não, de jeito nenhum. Que nada, olha, são tudo... Já tá convidada. Tá convidada, Já tá convidada. Já tá a recusar. Durante 15 minutinhos... Que nada. É muito fácil. Por exemplo, eu vou falar aqui, você me responde. A primeira coisa que você falar, que você pensar. Sol. Chuva. Tá vendo? Olha lá, mas se... Pronto. Mas é assim. É que Aí depois... Por exemplo, assim, um ídolo. Aí você pode falar, meu pai, Ayrton Senna. Exato. Entendeu? Agora, se eu falar ídolo... já é outra coisa, né? Um ídolo, você vai buscar um personagem. Se eu falar ídolo, você vai tentar saber o que é o ídolo. É aí que a gente tá. Depois a gente vai perguntar, mas por que você escolheu chuva? Sim. Tá entendendo? E aí a gente vai tentar entrar na sua cabeça um pouco. E não é pergunta de duplo sentido. Não, nunca. A gente nunca leva pro mal. É sempre... Aliás, eu pensei que ele ia armar a marapuca pra mim quando a gente fez. Tanto que eu preparei, assim, 20 palavras. Se ele não preparasse a arapuca, eram as palavras A. Se ele preparasse, eram as palavras B. Mas não, ele foi... Não, é tudo tranquilo. Aqui é profissional acima de tudo. Não, mas foi de boa, eu tô brincando. Amigos do entrevistado. Bom, Dari, então, quando que vai ao ar aí o seu canal? Olha, boa pergunta. Eu achei que eu fosse ter tempo agora para fazer um pouco isso. Não estou tendo muito, mas logo terei. E já estou vendo aí tudo design, tudo certinho. Estou vendo para fazer as outras gravações. Eu quero começar já com algumas entrevistas. Estou pensando aí como que eu vou fazer toda essa comunicação. Mas em breve terá. Muito bem, vai ser presencial ou sempre pela internet? Como vai ser? Essas entrevistas dependem. Tem uma delas que é presencial, que já tem presencial, que eu já gravei. A outra que eu gravei foi online, que era uma pessoa que estava aí também.
e eu já estava aqui no Brasil. Acredito que a maioria vai acabar sendo online, viu? Vai acabar sendo pelo Zoom aqui. Acredito que sim. Com essa história de pandemia, esse negócio tem que acabar logo. Então, todos os ouvintes ficam aí já postos para também entrar lá no canal da Dani, que Conta Mais, né? Conta Mais, É para contar, é para me contar as coisas, a gente conversa e vai ser bem legal. Vai ser legal. Bom, Dani, a gente está chegando aqui ao fim. Espero que tenha gostado. E para a gente foi bem legal. A porta aqui está sempre aberta, tá? Quando você for lançar, se quiser voltar aqui para a gente divulgar mais um pouquinho, só falar que vai ser bem-vinda. Eu queria pedir para você, antes de terminar, deixar uma dica cultural para o pessoal que acompanha a gente aqui. Dica cultural de algum lugar, de algum livro, o que é? Up to you. Deixa eu pensar. Eu vou falar de livro que eu comprei esses dias, deixa eu até pegar. Tem esse livro que eu comprei, que eu tô lendo, que chama Hack and Grow. Esse livro, o que acontece? Hack and Grow, hoje em dia, na verdade já faz um tempo, que é um cargo desse pessoal de marketing e tudo mais. É a pessoa que... é a pessoa especializada para fazer a empresa crescer, um projeto. Aliás, isso daqui é sempre para quem tá, esse livro é para quem não sabia que era, mas enfim para quem quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, um projeto e quer fazer com que ele cresça. Eles dão vários exemplos de empresas muito grandes, tipo Google, Apple, Microsoft e tudo mais, Amazon e tudo mais. Mas ele conta cases e fala sobre como várias pessoas de sucesso fizeram para fazer com que as empresas crescessem muito rápido. E também, que interessa para mim, para a área que eu tô de repente vendo que eu entro profissionalmente, fala sobre estratégias de marketing que essas pessoas podem fazer dentro desse novo cargo que surgiu nessa área da comunicação e marketing. Então, não é cultural, não é, mas assim, é uma coisa interessante. Eu acho que é. Hack and Growth. Hack and Growth. De quem que é? Sim. O hack do crescimento. Exatamente. É muito legal, viu? Porque ele conta, assim, detalhadamente como fez algumas empresas que a gente conhece aí, quais foram as técnicas e as estratégias que eles fizeram para fazer com que essas empresas crescessem mais rápido. E hoje em dia é um cargo que muitas pessoas do ramo de marketing e comunicação estão alcançando aí. Então, isso daqui é bem interessante. Tá bem, fica aí a dica, Hack and Growth, o Growth, o livro... Comprei aqui no Brasil, eu não sei se tem, deve ter aí em Portugal também. Sim, mas nas livrarias online o pessoal encontra. Marcão, considerações finais aí. Agradecer a Daniela e dizer que ela deve investir mesmo nessa área de roteirista e diretora, porque ela deu vários indícios durante a entrevista que ela leva muito jeito e gosta muito dessa área. Acho sim. Tem personalidade e tem qualidade na fala e na postura e na personalidade. E agradecer a entrevista, foi muito divertida, muito obrigado pelas experiências e final de fevereiro vai estar tudo mais tranquilo e você vai conseguir colocar seus projetos em andamento. Amém, se Deus quiser, vou sim. Obrigada a você também por tá bom? Se interessar por toda essa historinha. Daniela, eu aqui, em nome da equipe do Chá com Pimenta Podcast, venho agradecer a sua participação e
novamente digo aqui, as portas estão abertas para você, sempre que quiser ou que quiser falar alguma coisa. Já foi feito o convite para ela participar das nossas rapidinhas do Chá com Pimenta, deixar aqui um dia aberto para ela, assim que ela quiser. Pode vir aqui contar uma história semanalmente. No demais, muito obrigado e sempre que quiser. Agora você também quiser agradecer alguma coisa, falar alguma coisa nos últimos minutos aí? Não, obrigada pelo convite. É sempre gostoso poder falar um pouco, ainda mais agora nesse meu desafio interno, contar um pouco sobre sobre a experiência e falar com pessoas interessantes. Obrigada pelo convite. Sobre as rapidinhas, eu quero fazer sim, viu? Eu vou pensar nos temas interessantes, umas histórias interessantes, assim, que tem a ver com comunicação e jornalismo, e eu te mando. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes, não só no canal das outras pessoas, como no seu, mas como no meu também. Então é uma estreia e espero que vocês me deem muita sorte. Eu acho que vai. Se Deus quiser, a intenção é essa. Pode ter certeza. Muito obrigado a todos os ouvintes. Dani, quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal? Quero. Instagram. Dani Stone 1. Então, Dani Stone. Stone. E número 1. Dani Stone. Só procurar lá no Instagram. Pedir para seguir, que o meu está fechado. Só pedir para seguir. Pede lá, ela analisa e aceita todo mundo. Ela achar pertinente. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que nos ouviram, que nos seguiram, que nos assistiram aqui pelo YouTube. Esse episódio fica disponível também no YouTube, no Spotify, que é o nosso... não só no Spotify, assim como 10 plataformas digitais de podcasts. Esse é o nosso principal público, porém também temos algum vídeo no YouTube. Muito obrigado a todos. Sigam-nos em nossas redes sociais, Chá com Pimenta Podcast, Instagram, Facebook, e assine aí nosso canal no YouTube, que eu sempre esqueço de pedir para você se subscrever no nosso canal, ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima. Fui! Obrigada, tchau, tchau.